Lançada em 2019, a plataforma virtual eMuseu oferece aos visitantes a possibilidade de mergulhar na história dos atletas brasileiros e conhecer um pouco mais sobre as suas trajetórias. Num país que valoriza pouco seus heróis, a construção desse espaço virtual foi fruto de debates a respeito do legado que as Olimpíadas deveriam deixar para as próximas gerações. Com potencial para se tornar referência nacional e internacional, o eMuseu reúne memória e informações de atletas e campeonatos, seja nas quadras, nos campos, ginásios ou nos estádios. No Rio em Foco, que começa agora, vamos levar até você todos os detalhes da construção desse trabalho e a importância de manter viva e preservada em um ambiente digital a memória esportiva nacional. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe os idealizadores do eMuseu, professor Lamartine da Costa e Bianca Gama Pena. Um dos principais objetivos do eMuseu é apresentar a história nacional do esporte. Na matéria a seguir, vamos conhecer um pouco de como essa plataforma está estruturada. Mais de 570 fotos que contam a história do basquete, vídeos de outras modalidades do esporte, documentos, galeria 3D e acervos pessoais de atletas que foram campeões mundiais, além dos principais momentos que construíram a história do esporte no Brasil. Tudo isso já está disponível no site do eMuseu. Com certeza será uma referência na política do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e também de como nós pensamos, que é uma inovação, que é tecnologia, e mais do que isso, a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco da história do esporte nos municípios. É você possibilitar que o mundo tenha acesso às informações que nós temos através do inglês. Você colocar legendas, você explicar ou fazer algum tipo de tradução para o inglês, para que as pessoas tenham acesso às informações que nós temos aqui, que nós estamos produzindo através de pesquisa. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma exposição de documentos do nosso acervo sobre a história do esporte no Brasil, sobre o esporte brasileiro. E eu tenho certeza que a nossa exposição virtual e física, que ela vai estar, depois de ficar no Arquivo Nacional, ela vai itinerar pelo Brasil, vai ser uma grande contribuição ao projeto do museu. A gente poder estar com toda a nossa história, a história dos jogadores, a história da entidade, a história de todos os campeonatos, as medalhas, tudo isso, né? O passado sendo lembrado, né? Esse acervo que um dia ia se perder, agora vai estar para sempre para os amantes do esporte. Então, a importância é absurda, né? É uma coisa sensacional. Bianca, como foi o processo de construção dessa plataforma e de onde surgiu essa ideia de fazer um eMuseu? Então, essa ideia ela surgiu de uma grande necessidade nossa, né, de preservar e de registrar o legado dos Jogos Olímpicos. E aí a gente começou a perceber que é muito mais do que isso, né? É mais do que simplesmente um legado de um mega evento, é você deixar para sempre uma plataforma onde, de forma colaborativa, todas as pessoas, colecionadores, atletas, fãs, pudessem contar a história da nossa nação. E aí a gente percebeu que ninguém consegue fazer isso sozinho, né? Comitê Olímpico, Paralímpico, confederações, atletas, federações. Então a gente tinha que reunir todos eles de uma forma que você dá voz a todo mundo, né? E a gente começou a perceber vários desafios, né? E fomos quebrando essas barreiras. Foram muitos, né, mestre? Mas a gente entendeu que de forma colaborativa vinha a resposta, né? E aí a grande solução foi fazer com que uma startup se incubasse numa universidade, né? Que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a partir dessa iniciativa fazer com que houvesse uma rede de colaboração. E aí empresas nacionais, empresas internacionais, o governo, né? Então a gente acabou de lançar o projeto já envolvendo turismo, esporte e lazer, a própria questão da cultura, né? Então a ciência e tecnologia. Então imagina, quase 5 secretarias estaduais já se envolveram. A gente acabou de conseguir incentivar o projeto, né, no ICMS, a renúncia da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro do Esporte. E com isso a gente vai potencializar a forma dele ser uma realidade, né? A gente startou com um projeto mostrando a magnitude e como a cooperação de todos consegue materializar, né? Saiu do papel.
com a Confederação Brasileira de Basquetebol. Então, nós, da UERJ, a gente já mostrou que existe uma robustez suficiente para que a gente atenda todo mundo. E a plataforma tecnológica foi muito necessária, quer dizer, foi um passo importante para conseguir integrar todos esses atores. Bom, tudo agora é feito tecnologicamente. Nós estamos na era digital. E museu sempre constituiu um desafio, porque sempre se constatou que ele não atingia todas as camadas. Mas como outros exemplos que aconteceu com a tecnologia, começou a ter acesso a várias outras situações. Então, realmente, desse ponto de vista de acesso ao grande público, a tecnologia pode ser elogiada. E agora chegou o momento do museu. Então, é um projeto muito bem feito, muito bem desenvolvido pela UERJ e várias instituições, muito bem dirigido pela Bianca, e que agora os especialistas do esporte têm uma esperança que haja um diferencial, porque o esporte já é naturalmente vinculado às grandes massas, ao grande público. E agora ele vai ter acesso ao melhor do esporte, que é o seu passado. Os valores do esporte estão no passado. Todo esportista pensa no passado, que é uma coisa curiosa. Mas ele pensa no passado, vivendo o presente. É possível fazer isso pela tecnologia, é o que nós estamos assistindo no E-Museu. E que responde também a esse desafio de digitalização de acervos, porque o grande medo que se tem de uma estrutura física de um museu é esse acervo de alguma forma sofrer algum tipo de deterioração, enfim, ele de fato se destruir. E com essa digitalização, muito do que se já tinha colecionado pode então ter uma sobrevivência aí garantida, né? Como é que está sendo essa questão do investimento? Porque a gente sabe dos desafios também de captação para a manutenção de museus de uma forma geral. Exatamente. A gente esbarrou com esse grande desafio, que é o grande patrimônio, é o acervo, né, do E-Museu. E face a essa necessidade, a gente também trouxe um parceiro, que é o Arquivo Nacional, que está incrivelmente capacitando, né, os nossos alunos da UERJ. Só do basquete nós digitalizamos 579 fotos, né? É claro que existe um caminho a ser seguido junto com o comitê técnico que o professor Lamartine preside, né? Então ele, junto com o comitê técnico, está fazendo um protocolo específico da área de esporte, que é uma adaptação ao protocolo federal do Arquivo Nacional, quer dizer, isso é pioneiro, né? Pela primeira vez, né, mestre, a gente vai ter um protocolo a ser seguido de preservação de um patrimônio, né, de acervos. Então, isso já está ongoing process, né? Mas o que a gente precisa agora é fazer com que os atletas e as confederações sejam engajadas no projeto, né? E para isso a gente precisa de recursos financeiros. Então, por isso a gente está trilhando esse caminho, né, da carta, da renúncia fiscal, para que a gente tenha parceiros, né, empresas que possam estar colaborando conosco para que essa história seja contada de uma forma colaborativa. Eu entendo esse projeto do ponto de vista do mundo olímpico, que por acaso o Brasil se envolveu, e vocês aqui, no programa de vocês, muito. Acompanhamos acompanharam, e portanto é bom a gente retornar àquele momento que esse envolvimento com o mundo olímpico transformou uma cidade e, de certa forma, transformou um país. É pena que não tenha tido continuidade. Então nós temos que viver essa continuidade de alguma forma. Isso é um investimento. E o nosso investimento no mundo olímpico está ligado aos estudos olímpicos, que o Brasil é muito evoluído, tem grandes resultados internacionais, então é uma ligação internacional. Então, os avanços não é somente tecnológico, de startup, de uma boa gestão, ele é mais amplo, ele nos joga a favor da tecnologia e com a tecnologia para objetivar resultados. E os resultados no esporte são sempre bem-vindos, porque tem um valor social. Os resultados no esporte são sempre bem-vindos, porque tem um valor da consciência e da identidade de um país e de uma cidade. A cidade do Rio de Janeiro investiu 6 bilhões de dólares numa grande instalação olímpica. Ela mudou toda a sua infraestrutura.
E agora nós precisamos dar continuidade a isso. E continuar contando essa história, que é o que a gente vai fazer no próximo bloco. E continuar contando essa história. É no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Lamartine da Costa e Bianca Gamapena. O E-Museu é uma ação colaborativa e que conta com diversas instituições e profissionais que têm o papel de ceder materiais e registros esportivos. Na matéria a seguir, o patrono do E-Museu fala sobre a importância desse trabalho para o esporte e para a cultura do nosso país. Vamos ver. É comum na Europa, na América do Norte, na Ásia e na Oceania, encontrarmos museus que preservam a memória do movimento olímpico e do esporte em geral. Já na América do Sul, infelizmente, não há exemplos semelhantes. Isso ocorre principalmente no Brasil, que organizou em passado recente Jogos Olímpicos, Copa do Mundo de Futebol, campeonatos mundiais das Forças Armadas, Jogos Pan-Americanos e eventos de grande nível internacional. Assim, é motivo de júbilo para toda a comunidade desportiva do Brasil a criação do E-Museu Nacional dessa manifestação cultural. Esse marco pioneiro certamente irá se alastrar por todo o Brasil e frutos muito proveitosos irão advir dessa iniciativa. Um ponto muito importante da fala do patrono foi justamente nesse sentido de contar a história, falar de toda a participação que o Brasil tem no esporte mundial e do papel que essa plataforma vai ter. Como materializar isso? Assim, qual a importância de manter os estudos olímpicos vivos? Você falou que são muito fortes e são referência no mundo. O Brasil não se destaca em áreas de conhecimento ele é muito atrasado nisso aí. Embora a pesquisa seja avançada, nós somos o 11º país do mundo em publicações de artigos científicos, que é uma coisa importante. Mas em áreas mesmo nós nos destacamos em poucas. Uma delas é os estudos olímpicos. E precisamos manter essa posição. Então o Brasil fez Jogos Olímpicos, que é uma exceção no mundo, que transformou uma cidade, que pode continuar a ajudar a transformar uma sociedade. E agora nós também, do ponto de vista de conhecimento, podemos melhorar essa situação. Conhecimento é sempre importante para o desenvolvimento. O E-Museu não vai resolver tudo isso, mas ele é um dispositivo que permite, pelo menos, motivar, dar andamento, como o nosso patrono acaba de falar. Ele pode se espalhar pelo país. Ele pode enviar uma mensagem ao exterior. Nós precisamos disso também. Porque o investimento foi grande demais. E não é só em termos de dinheiro, é investimento e envolvimento em pessoas. Vocês aqui no programa de vocês são testemunhas disso. A quantidade de gente que veio de fora e de envolvimento de muita gente no Brasil. A motivação no país é muito importante para o desenvolvimento. Então, o E-Museu tem vários significados, mas esse precisa ser destacado. Nas suas andanças, inclusive nas pesquisas que você fez sobre como outros países construíram seus museus e contaram essa história da participação nas Olimpíadas, o que você viu de referência, o que você conseguiu conectar com a realidade do país e com todos os desafios de colocar de pé esse projeto? Pois é, quando a gente volta de lá de fora, né, depois de ver e validar alguns museus olímpicos, por exemplo, né, a gente tem vontade de fazer o nosso, né, e saiu do nosso sonho e a gente conseguiu articular em 2017 várias entidades para que a gente começasse esse sonho. Mas isso não seria inovador, né? Fazer um museu físico hoje talvez não seja tão inovador assim como a gente já tem vários museus olímpicos, né? O que é inovador é uma coisa que a gente também percebe que não existe, né? Então, por exemplo, o Museu Olímpico de Barcelona, Museu Olímpico de Colônia, aí você vai, por exemplo, para mesmo a Lausanne, quer dizer, como é que você precisa estar lá para vivenciar as peças e o acervo de lá? Então, a gente percebeu que nem eles conseguem fazer com que se torne um acesso potencializado no mundo. Então, como é que a gente pensou? Vamos fazer de uma forma diferente, né? Vamos até poder pensar de novo no museu físico, mas a partir de um grande acesso colaborativo que depois você pode fazer
Esse museu, inclusive, itinerante. Essa virada da colaboração é muito importante, né? Então a gente fala da possibilidade de acessar acervos de atletas, de conectar com as próprias confederações, federações, para poder também capitanear a história daquela modalidade. E tem o papel dos fãs nesse processo. Qual é o desafio de capturar essa modalidade, né, de fãs do esporte? A gente percebeu, né, que dar voz significa ampliar o acesso. Então, o iMuseu, ele é uma plataforma onde vão ter várias galerias. A gente agora, né, entregou a galeria do basquete. Imagina, então, inúmeras galerias onde, inclusive, as confederações, os parceiros, os colecionadores podem trazer os seus próprios apoiadores e ali ser um canal de visibilidade também daquela marca, né, que já patrocina aquela confederação, que já patrocina aquele atleta, e ali ser uma grande comunidade esportiva. Então, as galerias, elas vão contar a história da sua entidade, né, como foi a confederação. Mas e o atleta, né, que tem a sua história, daquele acervo que inclusive também tem lá na confederação? Ele tem uma história diferente para contar. Então foi aí que a gente começou a bolar de que forma a gente também daria a voz ao atleta, não só à entidade. E aí a gente também falou assim, poxa, mas o fã, né? Então eu, por exemplo, participei de vários eventos, eu fui amadora de natação, tenho vários acervos que posso contar, então a gente vai dar acesso gratuito, né? De forma que os fãs vão poder colaborar com o acervo, subindo as suas fotos, que de repente você tem uma camisa assinada por um atleta e aí você quer compartilhar e contar aquela história. Ou seja, é um museu de todos. E como reunir esse acervo pode contribuir nos próprios estudos olímpicos, né, que o Brasil é uma referência? É uma coisa inédita. Os estudos olímpicos, como outras áreas de conhecimento que nós temos, nas ciências, eles têm um objetivo de desenvolver conhecimento naquela área, mas através de pesquisas, se recolhe memória também, mas muitos outros fatores. Agora, os estudos olímpicos, eles se distinguem por eles se basearem muito na memória do esporte nos seus países. É curioso que, depois que os países desenvolvem os estudos olímpicos, por exemplo, a Grécia fez isso, a Inglaterra fez isso em 2012, a China fez isso, eles têm museus. Aliás, todos têm museus. Nós tínhamos que ter, como nem o governo, nem a iniciativa privada dos clubes, das confederações, enfim, das autoridades de esporte, não desenvolveram uma solução, então foi possível, através da inovação e da tecnologia, sobretudo escolhida e desenvolvida pela Bianca Gama Pena, no sentido de substituir aquilo que devia ser algo bem maior e mais acessível. E tem um fator interessante, né, que é o de estar sediado numa universidade. A quantidade de cursos que podem se conectar e participar desse projeto também torna esse projeto diferente. Esse eu acho que é a cereja do bolo do projeto, né? O mais belo dos belos, porque hoje a gente tem vários alunos que ganharam bolsas de estudo para estarem no projeto e partes do iMuseu vão ser projetos finais dos próprios graduandos, né? Então hoje a gente tem design, a gente tem computação gráfica, a gente tem programação, a gente tem, por exemplo, o pessoal da Rede Sirius que faz toda a parte de curadoria das fotos. Isso é o envolvimento dos alunos. E o mais lindo é que com uma curadoria de uma empresa internacional. Então é a aproximação da universidade com o mercado, né? Então são os olheiros que já estão diante dos nossos alunos. E é muito incrível porque a partir do iMuseu, vários alunos já começaram a abrir as suas empresas para fornecerem para o iMuseu. Ou seja, novas startups estão sendo criadas a partir dessa iniciativa, né? Então a gente tem, por exemplo, um design gráfico, que é um aluno que criou uma impressora 3D e está tridimensionalizando troféus e medalhas, né, para que de alguma forma a gente consiga fazer uma ação promocional, né? E com isso ele já está fornecendo para outras empresas. Muito legal. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em relação ao trabalho junto ao Arquivo Nacional, essa parceria também de acesso ao acervo deles, como é que está acontecendo essa relação?
Então, o iMuseu, ele é um grande articulador de soluções para a memória do esporte, né? Então, a gente começou a ser procurado por famílias de atletas, enfim, agora o próprio Comitê Rio 2016 também tinha uma necessidade de preservar a história e procurou o iMuseu para que a gente, com os nossos parceiros, articulasse a preservação. Então, o Arquivo Nacional, ele está sendo um grande parceiro, né? Ele acabou de receber toda a memória da Maria Lenk, que foi doada pelo Silva Júnior, né, que é o sobrinho da Maria Lenk, e foi uma estratégia nossa de preservar. Então, eles vão digitalizar décadas de vidas da Maria Lenk, e com isso, depois de digitalizado, isso vai vir para dentro da página da Maria Lenk, dentro do museu. Então, isso é um grande legado, né, mostrando que o governo federal, através do Arquivo Nacional, está integrado, né, com a missão dele, que é de preservação, e não só digital, né, mas também com algumas peças físicas. E de acesso, né? Quer dizer, vocês sendo o espaço do acesso a todo esse acervo. Agora, em relação, você falou que era muito importante, assim, que muitos museus em outros países não conseguem gerar esse acesso, a não ser que você vá lá e fisicamente tenha essa experiência. Muitos desses atletas, a Maria Lenk é uma referência, quer dizer, eles ultrapassaram os limites espaciais do Brasil. Então, também são referenciados e são falados e participam, sua história participa de várias exposições pelo mundo. Como pode ser também, como você visualiza esse potencial de acesso à história que esses outros museus podem estar contando dos nossos atletas? Isso é incrível, porque, na verdade, o nosso projeto surgiu a partir dessa visão lá fora de que nós temos muito acervo internacional nosso lá fora, né? Então, por exemplo, visitamos a Fundação de Los Angeles, né? E que desde 84 até hoje, o grande legado é toda a gestão de acervo que ela faz, não só de Los Angeles 84, mas cuida de toda a curadoria do acervo do COI. Uhum. E isso não está disponível em forma de museu, né? É muito mais conteúdo de livros e documentos, mas a gente falou, bom, então a gente tem que fazer de uma forma atrativa, ou seja, como transformar a informação, né, através da tecnologia, de uma forma que eles possam ver as medalhas, ver os troféus. Então a gente percebeu que a gente vai precisar fazer esse intercâmbio, porque muitos dos nossos acervos estão espalhados lá fora. Inclusive, em entrevista com o gestor dos acervos dessa fundação, que hoje cuida de todo o acervo de Los Angeles 84, né? Ele disse, olha, provavelmente eu tenho mais documentos e acervos dos Jogos Pan-Americanos de 2007 de vocês do que vocês. E mostrou que tem mais de 10 mil peças nossas lá. Então, é uma iniciativa de começar esse hub nacional e internacional para mostrar que juntos a gente pode encontrar onde esse acervo está, inclusive. E quanto mais a tecnologia evoluir, mais capacidade também se ganha de tornar isso acessível a todos. E mais o sentido de colaboração, e aí é que entra a startup. Startup é muito falada no Brasil e realmente está crescendo, estão crescendo em todas as áreas. E agora no esporte nós temos uma boa startup. Por quê? Busca tecnologia, busca soluções, que para as instituições está difícil. Há problemas graves de recursos e de gestão do próprio governo, das instituições esportivas particulares, o Comitê Olímpico Brasileiro e tudo mais. Então, é a hora das startups entrarem para encontrarem soluções colaborativas com o patrocínio e com a relação no exterior. É muito mais simples uma startup fazer isso do que uma instituição tradicional do esporte no Brasil ou o próprio governo. Olhando para a sua trajetória, como é que ela se comunica com esse museu? Porque a gente tem que falar aqui, tem que registrar para quem está assistindo, que você é autor do Atlas do Esporte Brasileiro. Quer dizer, parte do registro do que fazemos aqui está referenciado, é base para startar provavelmente muitas outras pesquisas que vieram na sequência. Como você vê assim, essa trajetória chegando à possibilidade de estar exposta para mais pessoas? O meu pensamento vai além do esporte. Eu acho que é uma ideia de Brasil. O Brasil depende da sua memória, que é muito maltratada e escondida, criminosamente escondida, até com propósitos deletérios. Não quero ser pessimista, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar.
Então, nós precisamos cultivar memória. E o esporte é um campo muito interessante, porque ele teve problemas no passado, mas sempre criou possibilidade, espaço para aparecer brasileiros, que isso é importante, que se desenvolveram e criaram bons resultados no exterior. Então, o Brasil precisa se projetar na sua memória. Não é só as coisas ruins. Ele é deletério, falsifica a sua memória, mas tem momentos bons que precisam ser cultivados, precisam ser memorizados. Então, eu vejo minha trajetória nesse sentido. E Bianca, em relação ao futuro, né? E a gente falou aqui de tantas possibilidades se desenhando. Como é que você vê hoje, qual você definiria nesse momento do museu, que ele já está para o público, já está aberto ao escrutínio, já dá para o pessoal cavar o que tem lá e já dá também para pensar e construir novas pontes. Qual o principal desafio hoje do E-Museu para que ele possa ser palco para tantas oportunidades? Bom, como a gente tem a pretensão de ser de forma gratuita o acesso a todas as pessoas, criando seus perfis e compartilhando seus acervos, né? A gente precisa que a iniciativa privada apoie essa ideia também, né? Então, por isso que a gente agora está em busca de patrocínio, para que a gente faça continue essa plataforma robusta o suficiente para abrir efetivamente para não só toda a comunidade esportiva, mas também para os fãs, né? Esse é o nosso grande desafio no momento. Em relação a essa questão da internacionalização desse acervo e da possibilidade de conexão do mundo com ele, já está resolvida essa questão da tradução para outras línguas, da base de informação que tem lá? Não, esse é um novo desafio que está nesse momento para, nessa captação de recursos, a gente já torná-lo bilíngue. Exatamente. A latência, né? Então, por exemplo, a gente já vai fazer a memória do Master 2020, que vai acontecer ano que vem. A gente já teve várias reuniões para fazer essa memória. Então, assim, a gente precisa, né, nesse momento, crescer para estar no inglês. Há uma exceção da área da Maria Lenk, já está em inglês uma grande parte. E já está sendo aperfeiçoado, que é português, estão fazendo resumo. Eu sei porque eu participo de fazer resumo. Então, já teremos no E-Museu um setor que já vai cuidar da parte internacional. Isso já é muito interessante. Para estimular, é um experimento que vai permitir que a gente aprenda e desenvolver nas outras áreas. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Agora a gente quer convidar vocês também a acessar o conteúdo do E-Museu. Fala de novo aqui o endereço para a gente. emuseu.com.br/portal, né? Então lá é o nosso protótipo, é o MVP, já rodando com basquete. E em breve estaremos abrindo a plataforma para todos vocês. Obrigada, Lamartine, obrigada, Bianca, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado na nossa programação no canal do YouTube. O endereço é esse que está aí na sua tela. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.